Pessoal, semana 1, patch 2, começando então o segundo bimestre. Patch 2, interessante, né, que o patch vai trazer para nós o gênero textual currículo, né, também chamado de curriculum vitae, curriculum vitae, que é, na verdade, um termo que vem do latim, né, significa trajetória de vida, né, então olha que interessante, ou seja, currículo é um gênero textual onde você, de alguma forma, vai falar um pouco da sua trajetória de vida, né? Só que, evidentemente, não é uma biografia, né? Então, assim, é uma trajetória de vida, mas no sentido mais profissional, né? Então, por isso que uma tradução mais correta seria o currículo profissional, né? É interessante aqui que o PET que ele fala para nós que é um gênero descritivo, né, e também expositivo. Lembra quando a gente estudou os tipos textuais, né? Ou seja, o currículo ele não é um gênero narrativo, né? Você não vai contar a sua história de vida. Você vai simplesmente colocar informações, né? Então é muito expositivo e descritivo mesmo, certo? Porque traz dados, né? Traz dados a respeito da sua vida profissional, os cursos que você fez, a sua idade, né? A sua idade, algumas características suas. Então tudo isso é bem descritivo. Então vamos ler com atenção tudo isso aqui, né? Aqui fala da questão, por exemplo, de não mentir. Claro, né? Se você começar um currículo mentindo, imagina, tudo isso aí pode ser depois averiguado, né? E você não poder fazer aquilo que você falou que você fazia. Isso aí certamente que cabe até um processo, né? Então, assim, além de você não conseguir a vaga depois e ficar como diz, queimar o filme, né? Como se diz, você ainda corre risco até de responder um processo por falsidade ideológica, né? Coisa do tipo. Cuidado, viu? Isso é perigoso. Então, assim, porque é uma coisa séria, né? Currículo é quase que um documento, é uma coisa que depois, quando você for contratado, algumas empresas podem até arquivar esse currículo, colocar na sua ficha profissional, né? Coisa do tipo. Então, lá no RH, né? Então não é uma coisa assim que a gente deve fazer de qualquer jeito, né? Então tem que ser sincero, tem que preencher direitinho, colocar os dados certinho. E existem diversas formas, né, de fazer um currículo, mas basicamente ele tem uma estrutura que é uma estrutura que a gente vai encontrar em todos os currículos, né? Que é o nome completo, o endereço, né? As informações para contato, que já vem logo no começo, que é importantíssimo, né? As informações de contato, etc. Depois a gente tem a questão da formação acadêmica, né? Que é muito importante. Aí vem a vivência profissional, ou seja, o que você já fez, você já trabalhou com o que, né? Aí tem qual a empresa que você trabalhou já, né? Se você fez cursos complementares. Isso aqui, gente, vocês que são jovens ainda, muitos nem começaram a trabalhar, né? Dá uma tristeza, né? Ver isso aqui, né? Você fala assim, poxa, mas vivência profissional, né? Aí geralmente você coloca, né? Vivência profissional. Aí o pessoal coloca só assim, não, em busca procurando o primeiro emprego, né? Só isso, pronto. Essa mesmo, né? Fazer o quê? O currículo de quem está começando é pequeno, né? Faz parte, né? Pior, que eu tô falando, tem gente que às vezes inventa, né? Fala que você trabalhou em tal lugar aí, coloca aí o nome da empresa. E, infelizmente, gente, tem muitas pessoas que fazem isso, né? Que acham que isso vai engrandecer ali, né? O currículo. Aparentemente sim, né? Mas imagina, você coloca o nome da empresa, trabalhei em tal empresa, aí o pessoa do RH vai lá e faz uma conferida, fulano de tal, aí trabalhou aí tal ano, tal. A pessoa olha lá, não, aqui não teve esse cara, pronto, né, já. É porque as pessoas pensam assim, mas ninguém vai checar isso, né? Imagina que o cara vai checar isso. Você que pensa, tem empresa aí que uma pessoa fica responsável só para ver essas coisas, gente. Então mas a questão é da honestidade, né, gente? Não é
não é, ou seja, é muito imoral, né? Você antiético você pegar e mentir no currículo, né? Seja sincero. As empresas hoje elas buscam pessoas sinceras, pessoas determinadas, pessoas que honestas, entendeu? A honestidade é um princípio aí que talvez o primeiro princípio aí que as empresas buscam num candidato, né? Num candidato à vaga, porque, claro, né? Imagina, às vezes você nunca terá um cargo de confiança, né? Se você começar mentindo, isso aí pode queimar teu filme aí para sempre aí na vida profissional. Então nunca façam isso, tá? Achando que isso vai ser vantajoso, não vai, tá? Então muito bem. Aqui fala também que alguns currículos você pode colocar foto, né? É interessante colocar foto, né? Uma foto 3x4, ou seja, uma foto profissional, né? Uma foto séria, assim. Geralmente, o ideal é colocar uma camisa polo, no caso dos homens, ou uma camisa mesmo. As mulheres colocaram uma roupa mais decente, né? Assim, mais modesta também. Assim, uma roupa que tenha mais um ar assim, de profissionalismo mesmo, né? Porque é importante isso, né? Muito bem. Aí leiam com atenção as informações, tá? Não vou comentar tudo, não. Não tem muito o que comentar, né? Nessa primeira semana aqui, porque a atividade é basicamente vocês fazerem um currículo, né? De acordo com o que o PET está orientando aqui. Então, na verdade, o que vocês vão fazer é preencher um currículo, preencher uma ficha, né? Atividade muito fácil, gente, né? Então, seu nome completo, nacionalidade, vocês sabem, né? Aqui, eu mesmo, eu precisei preencher uma ficha agora da semana passada, fazer um requerimento do negócio aí, e lá estava nacionalidade. O que a gente deve colocar? Brasileiro ou Brasil, né? Eu geralmente coloco brasileiro, tá? Porque está perguntando a nacionalidade, não está perguntando o país, né? Mas se você colocar Brasil também, né? Inclusive algumas fichas, elas têm essas fichas eletrônicas, quando tem lá já a caixa de seleção, né? Aí às vezes tá lá mesmo, só o nome do país. Então aqui eu acho que tanto faz, tá? Colocar Brasil ou brasileiro. Eu geralmente gosto de colocar o adjetivo pátrio, né? Brasileiro. Porque pra você ver, depois vem Estado Civil. O Estado Civil a gente coloca também, é um adjetivo que você coloca, né? Solteiro, por exemplo, né? Solteiro. Então, assim, todos os dois aqui tem a ver mais com a questão de preencher com o adjetivo, né? Então, brasileiro é o adjetivo pátrio, solteiro é o adjetivo de estado de vida. Então, assim, eu prefiro colocar o adjetivo. Mas aqui na nacionalidade, se você colocar o substantivo próprio Brasil, também não está errado. Então, vamos lá. O endereço completo, lembrando que o que é o endereço completo? O endereço completo é a rua, né, da sua casa. Pode ser rua, pode ser avenida, aí depende do lugar que você mora, né? É importante falar isso porque às vezes tem gente que tem dificuldade às vezes de preencher o endereço. Então, é a rua primeiro, né? Depois vem o número, tá? Então, primeiro rua, depois número. Se for, aí tem um complemento, né? Por exemplo, quem mora em apartamento tem que colocar o número do apartamento, tá? Apartamento 5, né? Apartamento tal, certo? Tem outras formas de coisa, que tem condomínio, tem outras coisas que às vezes tem que colocar também, para especificar bem, né? Então, rua, número, o complemento, aí depois é o nome do bairro, tá? O nome do bairro e o nome da cidade e o estado, né? É nessa ordem, tá? Então, assim, rua, número da residência, número do apartamento, um complemento importante, né? Depois vem o nome do bairro, cidade e estado. Os contatos aqui, então, você pode colocar aqui, principalmente, primeiramente, endereço, né? Note que, veja bem, aqui, é por isso que eu falo, a atividade ela é interessante para a gente aprender a colocar dados, mas
acaba que às vezes não fica estruturada. A atividade em si ela não está estruturada como um currículo. Tá? Então, talvez depois, eu vou ver aqui para vocês, o próprio, não sei se vocês já olharam, mas os formulários do Google tem alguns formulários padrões, assim, modelos, e tem um modelo de currículo. Não sei se vocês já perceberam, já entraram nele para ver. Depois eu vou dar uma olhada. Eu já vi, mas também não olhei. Talvez seria interessante a gente, a partir dos dados, né, depois de fazer a atividade do PET, a gente fazer mesmo o currículo, então, né? Fazer o currículo. Eu não sei se é o formulário ou se é o documento. Agora também me fugiu. Porque, veja bem, como eu falei para vocês, e o próprio modelo aqui mostra, né? Você tem um nome aqui, aí você tem, olha só como é que está estruturado, né? Então, assim, é importante o modo de estruturar o texto, né? A gente pode chamar também isso de diagramação, né? Como é que esse texto vai ser diagramado, as informações vão ser colocadas no papel. Isso é muito importante, porque quando é bem colocado, bem feito, né? Bem formatado, isso chama atenção, né? É importante isso. Então, talvez a atividade ela não está muito nesse sentido, né? Talvez esteja mais mesmo assim para a gente completar as informações. Então, contato, aí a gente sabe quais são os contatos mais importantes. Primeiramente, o telefone, né? Se você tem residência também, que tem telefone residencial, coloca os dois, tanto celular como residencial, e coloca o e-mail. Muito importante colocar o e-mail. Se você tem algum e-mail só para isso, né? Só para porque tem gente que tem muitos e-mails, né? Às vezes você tem seu e-mail pessoal que você usa para um monte de coisa, mas às vezes você tem um e-mail profissional, né? Lembrando que esse e-mail vocês não devem usar o e-mail institucional, tá? E-mail institucional é só para a questão de escolas, a questão da escola, da educação, tá? Então coloca um e-mail pessoal de vocês aqui, tá? Formação acadêmica. Então, aí no caso, vocês vão colocar o quê? Cursando o terceiro ano do ensino médio, né? Agora, é claro que, no caso de vocês, se tiver algum outro curso, quem fez curso no Senai, fez alguma outra coisa, pode colocar aqui em cursos complementares, tá? E a vivência profissional é onde você já trabalhou, né? Então, você já fez algum trabalho, por exemplo, menor aprendiz, né? Você já trabalhou como menor aprendiz, coloca. Sei lá, de repente você fez algum outro trabalho temporário, ajudando alguma coisa, né? Também como aprendiz. Então, tudo vocês podem colocar, né? Às vezes você fez um trabalhinho assim simples em tal lugar, coisa de um mês, até menos. Aí você acha, isso aqui não precisa colocar. Não coloque assim, né? Qualquer experiência de trabalho, né, que realmente aconteceu, né? E você... não vou dizer que tem como provar que você trabalhou ou não, porque às vezes nem tudo que a gente já trabalhou, a gente tem muita coisa informal, não tem como você provar, né, que você trabalhou naquilo, mas coloque assim mesmo, tá? E você não está mentindo, né? Aí depois da entrevista, quando tiver entrevista, se você for chamado para entrevista, a pessoa vai perguntar, você trabalhou em tal lugar assim? Aí você fala, não, eu trabalhei, mas foi informal, foi pouco tempo, tá? Mas é uma coisa que você fez, é importante, né? Então, coloque também isso, não deixe de colocar não. E é isso, gente. Se tiver alguma dúvida a respeito das questões aqui, podem perguntar, mas tá muito fácil, né? Bem tranquilo.